Amigos e amigas, prazer para continuarmos a nossa jornada estudando Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Neste momento, nós vamos estudar sobre um grande vulto do Antigo Testamento e, por que não, da própria humanidade, Moisés. Nós vamos ver a sombra, o tipo de Jesus Cristo na vida e obra de Moisés. Esta história está registrada praticamente em todas as escrituras sagradas, porque nós vamos encontrar direta e indiretamente falando de Moisés e da sua obra praticamente em todos os livros das Escrituras, mais especificamente no livro de Êxodo, no livro de Levíticos, Números e Deuteronômio. São os livros que retratam um pouco da estadia do povo no Egito e depois o levantamento de Moisés, o comissionamento de Moisés, a obra de Moisés libertando o povo do Egito, a peregrinação do povo no deserto e o início da conquista da terra prometida. Muito bem. O contexto é o seguinte: como nós vimos nos livros, no estudo anterior, o povo de Israel, como já havia predito por Deus a Abraão, ele desce até o Egito, porque José se tornou grande no Egito, se tornou governador do Egito. Então, o faraó beneficiou a família de Jacó, a família de Israel, em a bondade a José. Então eles descem ao Egito e fica lá 400 anos, exatamente como Deus já havia predito a Abraão. Essas datas batem certinho, encaixa como uma mão numa luva. Nós não vamos ficar aqui nos detendo nesses detalhes, porque não é o objetivo desse estudo. Nós precisamos estar focado no nosso objetivo para não tornar exaustivo, cansativo e com vários assuntos paralelos. Então, nosso objetivo é ver, enxergar Jesus Cristo na vida e obra dos homens no decorrer das Escrituras Sagradas. Mas o povo lá permaneceu 400 anos. E, por bondade de Faraó em relação a José, o povo então se multiplica e se torna numeroso. E Faraó, então, como qualquer um estadista, pensaria, humanamente falando, o que veio a pensar. Bom, este povo é um povo muito numeroso, é um povo específico que não se relaciona, não se mistura, não se miscigena com o nosso povo. Então, pode ser que a qualquer momento este povo se levanta contra nós e nos toma o poder. Então, Faraó ele começa a limitar o crescimento do povo de Israel. Como ele começa a limitar? Ordena para que as parteiras matem as crianças do sexo masculino que nascesse. Então, o que ocorre é que as parteiras não cumprem o mandamento, a ordem de Faraó. Então, Faraó determina que as crianças, independente se eram recém-nascidas ou não, sejam mortas. E Moisés era uma dessas crianças que deveria ser morto. Mas a mãe de Moisés, a Bíblia registra o nome da mãe dela, Jequibede. A mãe de Moisés, vendo que Moisés era uma criança formosa, ou seja, uma criança, na nossa linguagem, bonita, ela temeu e não entregou Moisés nas mãos dos egípcios para ser morto. Ela prepara um cesto e coloca Moisés sobre esse cesto e lança esse cesto sobre as margens, sobre o rio Nilo. E esse cesto vai dar-se exatamente aonde estava se banhando a filha de Faraó, a princesa do Egito. E a filha de Faraó encontra esse cesto, se depara com esta criança e se encanta com esta criança. E aí a irmã de Moisés, chamada Miriam, intervém na história e pergunta à princesa, dizendo se ela quer que
chame uma ama para que possa cuidar da criança. Então assim ela é autorizada, e então Miriam chama a própria mãe de Moisés, e a mãe de Moisés, que deveria ter o seu filho morto ao fio da espada, ela agora vai receber para criar o seu próprio filho. Então Moisés é criado pela sua mãe, e chegando na idade certa, então Moisés é dado à filha de Faraó e é levado até o palácio, e lá ele termina a sua formação, tá? Sua formação certamente de adolescente, jovem e adulto, dentro do palácio de Faraó, vivendo, sendo criado, instruído como um verdadeiro príncipe. Moisés, ele tornou-se o príncipe do Egito. Moisés torna-se adulto, e ele, sabendo das suas raízes, sabendo das suas origens, que ele é um dos judeus, e ao ver um egípcio maltratando um dos seus compatriotas, um dos seus irmãos, ele então se indigna contra o egípcio e lança-se sobre o egípcio e mata o egípcio, enterra sobre a areia do deserto. E depois, numa outra circunstância, ele vê dois irmãos judeus, dois dos seus compatriotas, numa contenda. Moisés intervém nesta contenda, e um dos judeus, então, lhe exorta dizendo: quem constituiu-te como juiz sobre nós? Queres tu me matar como mataste o egípcio e enterraste na areia? Então Moisés, sabendo que aquela história não estava tão oculta como imaginava, e que a qualquer momento poderia cair nos ouvidos de Faraó, e Moisés, então, temendo pela sua vida, ele foge para o deserto, e ele vai dar exatamente no seio de uma família de um homem chamado Jetro. Jetro, ele era um sacerdote, também tinha filhas. Moisés tomou uma de suas filhas como esposa e trabalhou para o seu sogro como pastor. E veja só que situação interessante. 40 anos Moisés vive no Egito, se instruindo no Egito. 40 anos ele fica sob o seio familiar de Jetro, constituindo a sua própria família no deserto de Midian. E 40 anos ele fica libertando o povo, trabalhando com o povo de Israel, libertando-o, conduzindo, guiando-o até a terra prometida. E com 120 anos, Deus então o recolhe. Agora, vejamos aqui alguns aspectos interessantes. Claro que, como eu falei, nós não vamos entrar em muitos detalhes para não tornar exaustivo o vídeo, mas sabemos que Deus estava por trás de todas essas circunstâncias na vida de Moisés. E Moisés também é interessante que Deus o constituiu como uma espécie de padrão nas Escrituras. De tal maneira que, se um rei, um profeta, um juiz, um sacerdote, qualquer liderança na nação de Israel, se não estivesse de acordo com Moisés, de acordo com a vida, os escritos, os mandamentos de Moisés, este tal líder seria eliminado, de tal maneira que o próprio Jesus Cristo se enquadrou tanto na vida como na obra e nos mandamentos de Moisés. O próprio Jesus Cristo disse que não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. Jesus Cristo cumpriu cabalmente, integralmente a lei dada por Deus através de
Moisés, o seu servo. Então observa o que Deus pode fazer com uma pessoa que se lança sobre os seus braços, sobre as suas mãos. Muito bem, agora nós vamos então analisar, ver a sombra, a representação, as profecias que seria cumprida em Jesus Cristo através da vida e obra deste homem chamado Moisés. Primeiro nós vamos analisar aqui, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, o próprio Moisés dizendo que Deus levantaria entre eles um semelhante a ele, ao qual deveria dar ouvido às suas palavras. Veja só, suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deus, então, dando essa profecia ao povo através de Moisés, dizendo que levantaria um outro Moisés no meio dos seus irmãos, um outro libertador, um outro profeta, um outro homem cuja boca seria a própria boca de Deus. Este era Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Vejamos várias relações de Jesus na vida e obra de Moisés. Vejamos aqui, olha, ambos nasceram numa época em que Israel estava sob domínio estrangeiro. Quando Moisés nasceu, o povo do Egito estava escravizado, o povo de Israel estava escravizado no Egito. Sim, ambos nasceram numa época em que o povo estava sob domínio estrangeiro. Quando Moisés nasceu, o povo estava escravizado no Egito, sob as garras de Faraó. Quando Jesus nasceu, o povo de Israel estava sob o domínio dos romanos, nas garras de César, o imperador romano. Então, ambos nasceram em épocas de domínio estrangeiro, que necessitavam de libertador, necessitavam de uma libertação. Ambos, tanto Jesus Cristo como Moisés, tinham governantes que tentaram matá-los ao nascê-lo. Então Moisés, ao nascer, Faraó tentou matá-lo. E só não matou, nós cremos, seguramente, por causa da intervenção divina. E Jesus, quando nasceu, também havia uma ordem para matar todas as crianças através do rei Herodes. E Jesus só não fora morto por também livramento de Deus, porque Deus interviu na história. Agora, posteriormente, eu posso até gravar uma videoaula relacionando esta situação, mas em meus estudos, pessoalmente, nas congregações e nas escolas, nas classes bíblicas, seminários, eu esmiuço esse assunto, mas só que eu vou deixar aqui interessante. Por que o inimigo intentou contra a vida de Moisés e posteriormente intentou contra a vida de Jesus? Nós não vamos encontrar outras situações em que ele vai tentar matar crianças inocentes. É porque o inimigo já sabia que o libertador estava por nascer. Ele tem domínio, conhecimento das profecias bíblicas e soube a época em que Moisés nasceria, porque Deus já havia dado a profecia a Abraão de 400 anos, e Deus também já havia dado a profecia do nascimento de Jesus Cristo, e inclusive dado
o momento, a data do nascimento de Jesus Cristo através das 70 semanas de Daniel. Então o inimigo intenta, assim como ele intentou contra a vida de Moisés, sabendo que Moisés nasceria para libertar o povo, ele também sabia do nascimento do segundo Moisés, que nasceria para libertar o povo, desta vez não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, como de fato Jesus nos libertou das garras do inimigo. Ambos tinham governantes, bom, esse nós já trabalhamos. Ambos passaram um tempo no deserto antes de assumir seus chamados. Moisés passou 40 anos pastoreando, trabalhando para o seu sogro Jetro. Jesus Cristo ficou 40 dias jejuando e posteriormente sendo provado, tentado pelo próprio Satanás. Ambos venceram e realizaram a obra que Deus tinha em suas mãos. Aqui, caminhando na nossa tipologia, ambos lidaram com pessoas que endureceram seus corações. Moisés, quando iniciou, se apresentou ao povo de Israel. Depois se apresentou diante de Faraó. Faraó intensificou os castigos sobre a nação de Israel. E os judeus, então, endureceram seus corações em relação a Moisés. E Jesus Cristo não fora diferente. Jesus Cristo, todos os evangelhos registram que os judeus endureceram seus corações para com Jesus Cristo, a sua obra, o seu ministério, o que ele tinha de Deus para com aquela nação. Ambos tinham o mundo oferecido a eles. A Bíblia diz que Moisés rejeitou todos os prazeres, todas as honrarias que o Egito poderia oferecer a ele e preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Assim, Jesus Cristo, no pináculo do templo, Satanás, tentando Jesus, mostra todos os reinos da terra e diz a Jesus Cristo: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Jesus Cristo venceu, assim como Moisés também venceu. Jesus Cristo diz: sai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus adorarás e a ele darás culto. Ainda ambos jejuaram por 40 dias. Moisés, quando subiu ao monte, Deus entregou-lhe as tábuas da lei. A Bíblia diz que ele permaneceu lá por 40 dias. E também a Bíblia não diz que ele foi suprido por alimentos, que ele levou o mantimento consigo, simplesmente diz que ele ficou 40 dias no monte. E certamente a presença do Senhor, isso o alimentou. Jesus Cristo, já num processo bem mais humano e não tão sobrenatural como Moisés, que eu também abordo quando dou os meus estudos sobre jejum, poderei gravar uma videoaula sobre esse assunto específico. Jesus Cristo também permaneceu 40 dias em jejum no deserto, sem comer absolutamente nada. Ambos ficaram 40 dias jejuando Jesus antes do seu ministério, Moisés durante o seu ministério. Ambos eram mansos. A Bíblia diz que não houve homem tão manso como Moisés. Evidentemente, excluindo a pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que Jesus era manso. Ele mesmo diz: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Ambos foram invejados. Tanto Moisés foi invejado, como Jesus Cristo foi invejado. Moisés foi invejado, inclusive, pelos seus próprios irmãos, Miriam e Arão. E Jesus Cristo também foi invejado pelos seus
irmãos judeus. Aliás, ele só foi crucificado, humanamente falando, pelos judeus, porque os judeus sentiram inveja de Jesus Cristo e temeram de Jesus tomar os seus próprios lugares. Ambos têm uma conexão com a lei. Moisés, ele foi o receptor de Deus da lei e passou esta lei ao povo, e Jesus Cristo foi o cumpridor da lei integralmente, foi o único que cumpriu integralmente a lei de Deus dada por Moisés. Então a conexão dos dois é muito grande para com a lei. Ambos fizeram muitos milagres, e aqui não precisa nem de referências bíblicas. Observe que as referências estão todas aqui. Aqui acerca dos milagres não há necessidade nem de referências, porque Moisés operou grandes milagres, grandes sinais na presença daquele povo, na presença de Faraó, e Jesus Cristo muito mais operou na presença de todos que estavam com ele. Ambos alimentaram pessoas famintas no deserto. Deus, através de Moisés, supriu o povo com um maná proveniente do céu, com carne, com as cordonizes, e Jesus Cristo, ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou o povo faminto em duas circunstâncias. Ambos forneciam água para as pessoas sedentas. O povo, peregrinando no deserto, sentiram muita sede e murmuraram e clamaram a Moisés. Então Deus, através de Moisés, proveu água para saciar a sede daquele povo. A mesma coisa Jesus Cristo. Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó: mulher, eu tenho a água viva que dou-lhe, e não terá mais sede. E esta água é a água que nós temos bebido e não temos tido mais sede espiritual, porque temos a nossa sede saciada pelas águas vivas que jorra da fonte, que é o próprio Jesus, e as águas, evidentemente, é o Espírito de Deus dado a nós. Ambos foram chamados servos de Deus. Tanto Moisés como Jesus Cristo, ambos servos de Deus. Ambos eram profetas, pessoas que falam em nome de outro. Profeta de Deus é aquele que fala em nome de Deus. Moisés falava em nome de Deus. Jesus Cristo, todas as suas palavras, ele deixou claro que ele falava as palavras do Pai, os mandamentos do Pai. Ambos eram sacerdotes. Moisés, sim, também, depois que houve a consagração de Arão, aí este ofício ficou especificamente para Arão e os seus familiares, os seus descendentes, mas até então Moisés também fazia as vezes de sacerdote, porque sacerdote é aquele que intercede a Deus pelo povo. O profeta fala por Deus para o povo. O sacerdote intercede a Deus pelo povo. Ambos, tanto Moisés como Jesus. Aliás, nesse exato momento, o ministério de Jesus Cristo é o ministério de sacerdote. Isso está registrado no livro de Hebreus. Ambos eram juízes. Bom, Moisés, todo o povo trazia as causas para Moisés julgar, inclusive até o seu sogro Jetro se assustou daquela situação em que ele estava julgando todas as causas do povo, aconselhou para constituir subjuízes e para que julgasse as causas menores, ou seja, Moisés, ele foi juiz diante do povo de Israel, e Jesus Cristo, nesse momento, ele não é juiz e nem fora juiz quando estava sobre este mundo. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que ele assentará no seu trono e todo joelho se dobrará e toda língua confessará ele como Senhor, e ele julgará a todos. Nós, servos dele, ele julgará as nossas obras, e os ímpios ele julgará
a vida e as obras dos ímpios. Ambos se reuniram no Monte da Transfiguração. Em Mateus capítulo 17, versículo 1 em diante, registra um episódio muito interessante, onde Jesus Cristo se transfigura na presença de 3 dos seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e ali aparece conversando com Jesus Cristo tanto Moisés como Elias. Moisés é a figura central de Israel. Bom, sabemos que a nação de Israel como um todo, ela rejeitou Jesus Cristo, e esta rejeição ela vai permanecer até o final da grande tribulação. A pessoa central da nação de Israel é Moisés. Moisés é o centro da nação de Israel. Claro que tem outros vultos, Abraão e vários outros, mas Moisés, religiosamente falando, ele é o centro de Israel. Assim como Jesus é o centro, é a figura central, sabe de quem? Da igreja, que não é somente de judeus, mas também de judeus, gentios e todos os povos da terra. Aliás, todos os demais povos da terra que não são judeus, a Bíblia considera como gentil. E o gentil, depois que aceita a fé, ele deixa de ser gentil e passa a ser igreja. Nós somos hoje igreja, noiva do Cordeiro de Deus. E Jesus Cristo é a figura central da igreja. Moisés cresceu e foi instruído por um pai adotivo. O pai adotivo de Moisés era Faraó. Jesus Cristo também cresceu e foi instruído por um pai adotivo que fora José, o marido de Maria. Moisés é o mediador da antiga aliança. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Observe que Deus constituiu aliança com o povo de Israel e Moisés fora o mediador desta aliança. Deus constituiu uma aliança com toda a humanidade e Jesus Cristo é o mediador desta aliança. Observe que semelhança incrível. Moisés liderou o povo na conquista de Canaã. Quando Moisés ainda estava vivo, iniciou-se a conquista da terra prometida Canaã. Jesus Cristo, ele é o nosso guia, o nosso pastor, e nos lidera, nos guia, nos conduz até a Canaã celestial, que é a Nova Jerusalém, que a Bíblia descreve em Apocalipse muito bem, e fala que ali nós seremos conduzidos através do nosso pastor, do nosso líder, do nosso guia, do nosso libertador, não Moisés, mas Jesus Cristo. Os mandamentos de Moisés eram os mandamentos de Deus, assim como as palavras de Jesus Cristo eram as palavras do próprio Deus. Observe o que Jesus diz em João 14, versículo 23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, ou a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então observe que assim como Moisés deu a lei de Deus, as palavras de Deus ao povo, Jesus Cristo nos dá a palavra, os mandamentos de Deus. E nós, recebendo, aceitando as palavras de Jesus Cristo, estamos aceitando as palavras do próprio Deus e teremos vida, viveremos com o Pai por causa das suas palavras. Bom, para nós finalizarmos, vamos então finalizar aqui com esta tipologia, esse resumo da tipologia aqui de Jesus Cristo na vida e obra de Moisés. Bom, o Egito, que o povo estava escravizado, representaria para nós o mundo. Então aqui seria a nação de Israel e aqui seria a igreja, eu e você. O Egito representaria o mundo
E Faraó no Egito, Faraó era o líder máximo, era o governante máximo, dominador do Egito. Tudo era regido pela palavra de Faraó. E Satanás, ele é o regente deste mundo, do curso deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, assim como Israel estava no Egito, nós estamos no mundo. Assim como Israel estava sob o domínio de Faraó, nós estávamos sob o domínio de Satanás quando estávamos no mundo. Israel representa nós, os seres humanos. Agora, assim como Moisés arrancou o povo de Israel do domínio, das garras de Faraó, Jesus Cristo nos arranca, nos tira do mundo e do domínio de Satanás. Depois que o povo estava no deserto, Faraó poderia ordenar qualquer coisa para o povo, e o povo então não dava-lhe ouvido e não era obrigado a obedecê-los. Assim como nós hoje, Satanás pode determinar, pode nos dar ordem, mas nós não temos a obrigação de cumprir, de executar essas ordens, de viver sob o seu senhorio, porque nós estamos livres. Nós estamos livres pelo Moisés que Deus enviou lá na terra, em Israel, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo. Jesus Cristo nos libertou, arrancou-nos do mundo e das garras de Satanás para nos tornar livres e servirmos ao nosso Deus com toda a liberdade que Ele nos dá. Deus vos abençoe e nos encontramos no próximo capítulo. Amém.